Queridos irmãos, queridas irmãs, uma saudação especial e carinhosa a cada um de vocês que tem sido fiéis a estas formações da nossa comissão bíblico-catequética da Arquidiocese de Campinas. Eu sou o Padre Fábio, padre da Arquidiocese de Campinas e membro da Comissão de Catequese Arquidiocesana. Junto com o Padre Leonardo Piacente, eu estou nesse projeto de formações. Nós queremos, neste tempo desafiador que vivemos, de pandemia, de recolhimento, de distanciamento, atualizar os nossos catequistas e todas as pessoas que desejarem acompanhar estas formações. Nós estamos refletindo neste tempo sobre a catequese a serviço da iniciação à vida cristã e os desafios atuais. Aqui estamos aos cuidados de Nossa Senhora da Candelária, na paróquia a ela dedicada na cidade de Indaiatuba. Desde já faço os meus agradecimentos àqueles que aqui estão nos ajudando tecnicamente. Vamos iniciar esta nossa formação fazendo a nossa oração. Se coloque diante de Deus, neste momento de sua casa, de onde você estiver, se conscientize de que é um momento importante para a sua vida. Nós precisamos, segundo São Pedro, estar prontos para dar razões da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Por isso a Igreja acredita profundamente no processo de formação contínua de todos os cristãos. Vamos iniciar então com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus sempre ilumina a nossa vida. À luz da palavra de Deus, nós queremos também iniciar esta formação. Os salmos são orações. Rezemos, portanto, com o Salmo 8. Senhor nosso Deus, quão grande é teu nome em toda a terra. Quero servir tua majestade celeste. Firmaste um baluarte diante de teus adversários para reprimir o inimigo vingativo. Quando contemplo teu céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que dispuseste, me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres, o filho de Adão para que dele te ocupes. Rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O tema desta nossa quarta formação é Jesus e seus métodos de iniciação. Nós queremos, durante 2 encontros,
olhar para Jesus, para a sua vida, para o seu ministério, para o seu mistério, a sua paixão, morte e ressurreição, e enxergar a catequese a serviço da iniciação à vida cristã em tudo isso. Se nós observarmos este slide inicial, nós vemos uma imagem de Jesus catequizando, de Jesus iniciando. E é justamente isso que nós vamos falar durante 2 encontros. Jesus, modelo de catequista, aquele que apresenta aos catequistas de todos os tempos um método, ou seja, um caminho a ser seguido para iniciar novos cristãos, discípulos e missionários. Uma introdução ao nosso tema faz-se necessária. Vamos relembrar um pouquinho as formações anteriores que nós estamos acompanhando com o padre Leonardo. Ele já falou sobre a catequese e os sinais dos tempos, uma leitura do olhar da igreja para os tempos atuais. Um olhar que não é um olhar de condenação, mas um olhar de misericórdia. Apesar dos tempos serem sempre desafiadores, a igreja se apresenta e quer se apresentar sempre como mãe misericordiosa, pronta para acolher os seus filhos e filhas. Também falou Padre Leonardo, e nós acompanhamos, sobre a catequese na atualidade, uma leitura do tempo que vivemos, que alguns chamam pós-modernidade, mudança de época, hipermodernidade, sociedade líquida e outros termos usados. E também, no último encontro, ele explicitou um pouquinho mais sobre a catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Porque alguns catequistas poderiam estar se perguntando: por que trabalhar este tema neste tempo? Entrando um pouquinho mais no nosso tema do dia, Jesus e o seu método, a sua forma de iniciar, de catequizar, nós continuamos ainda na introdução. Nós vemos que Jesus revela o Pai aos seus discípulos e às multidões que encontra pelo caminho. Ele não tem medo de falar deste Deus de amor e da sua atuação junto ao ser humano e à criação. Jesus, no mundo, na sua prática histórica, revelou o rosto bondoso, o rosto misericordioso do Pai, com um jeito próprio, com um jeito de catequista que ama, que quer fazer ecoar o reino de Deus. Neste processo, Jesus tem uma pedagogia, mistagogia própria de conduzir as ovelhas ao encontro do pastor. Vale sempre lembrar a importância desta palavrinha, mistagogia. O catequista, a catequista é um mistagogo, ou seja, aquele que conduz ao mistério. Aquele que pega a criança, o jovem, o adulto pelas mãos e conduz a fazer uma experiência do mistério, de modo muito especial, do mistério de amor de Deus revelado em Jesus. Por que é importante falar de Jesus e dos seus métodos? A vida dele, o seu ministério e mistério devem ser o centro da catequese de iniciação. Não adianta nada nós falarmos nos nossos encontros, nas nossas formações, de tantas coisas que nós temos sim que falar, se nós não começarmos por Jesus. A catequese a serviço da iniciação à vida cristã insiste em dizer: tudo começa do encontro com uma pessoa, com a pessoa de Jesus. Sem a experiência do encontro com Jesus, não dá para iniciar um processo de vida cristã. Então, por isso, é fundamental olhar para
a vida, para o ministério, para o mistério de Jesus. Portanto, a nossa catequese deve ter sempre Jesus no centro. Para nos aprofundarmos um pouquinho mais nesta questão de ter Jesus no centro, vamos meditar um pouquinho com o documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, que é a Constituição sobre a revelação divina. E o que ela diz de Jesus, que é a plenitude da revelação de Deus. Por que falar de Jesus? Por que partir de Jesus nas nossas catequeses? Porque Jesus é o revelador do Pai. Ele é a plenitude de toda a revelação. Diz o documento do concílio, no número 2, falando sobre a natureza e o objeto da revelação, que aprouve Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, mediante os quais os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e tornam participantes da natureza divina. Em virtude da natureza desta revelação, Deus invisível, no seu imenso amor, fala aos homens como a amigos e conversa com eles para os convidar a admitir a sua vida em suas vidas. Deus, portanto, toma sempre a iniciativa. É Ele quem se revela, quem se dá a conhecer. E se deu a conhecer, de uma vez por todas, em Jesus, o Cristo. É isso que diz o número 4 da Constituição Dei Verbum. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus ultimamente nestes nossos dias por meio de seu Filho. Enviou o seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e explicar-lhes os segredos de Deus. Deus, depois de ter falado de muitos modos, de ter se revelado progressivamente ao longo da história da salvação, sobretudo olhando o Antigo Testamento por meio dos patriarcas, dos profetas, falou, chegada à plenitude dos tempos, de um modo definitivo por meio de Jesus. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, não nos resta dúvidas de que toda a nossa ação eclesial, missionária, pastoral, deve partir da pessoa de Jesus Cristo, o catequista por excelência. A catequese não pode ser apenas memorização de conteúdos ou de metodologia escolar clássica, mas deve conduzir para a experiência de Deus na vida cristã. Tristemente, os documentos da Igreja, os bispos do Brasil, em diversas vezes, chegaram à constatação de que, olhando para a nossa realidade enquanto Brasil, há uma multidão de batizados, porém, que não foram devidamente evangelizados. E é isso que a catequese de iniciação à vida cristã precisa olhar. Levar as pessoas a fazer uma experiência de Deus na vida cristã. Esta experiência, este processo se inicia com o encontro com Jesus Cristo. É esta imagem. É Ele que, como bom pastor, conduz pela mão e aponta o caminho, porque Ele mesmo é
o caminho, a verdade e a vida. Já disse o documento de Aparecida, os bispos reunidos no Brasil, com o Papa Emérito Bento XVI, que conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Conhecer a Jesus Cristo é o melhor presente. A iniciação à vida cristã, como processo, como pedagogia divina, leva ao conhecimento de Jesus Cristo. Qual é a metodologia de Jesus? Falando um pouquinho mais do nosso tema. O processo de iniciação à vida cristã busca como inspiração a vida de Jesus. Jesus tinha método, justamente a sua vida, o seu jeito de viver, de falar, de tratar as pessoas, a clareza da missão, a sua opção pelos pequenos, pelos pobres. Tudo isso é Jesus mostrando como nós devemos ser em todos os tempos. Então, olhar para Jesus, querer viver a vida de Jesus, falar o que Jesus falou, como cantou tão bem Padre Zezinho, é a nossa missão, é o nosso objetivo. Nós temos um texto bíblico que vai iluminar um pouquinho mais esta nossa reflexão. Em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, nós temos Jesus louvando o Pai, porque o Pai quis revelar tantas coisas aos pequenos, aos frágeis, aos humildes. E Jesus fazendo um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. A imagem de alguém cansado, abatido, que vai até Jesus. Jesus disse: dou-te graças, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultando estas coisas aos entendidos, tu as revelastes aos pequeninos e humildes. Sim, Pai, essa foi tua escolha. Meu Pai me confiou tudo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho decidir revelá-lo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e curvados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vós sentireis alívio, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que nós, catequistas, precisamos também fazer. Nós queremos fazer o mesmo convite de Jesus. Vinde a mim. Jesus se apresenta como método. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós, cristãos, não há dúvidas, não há tantos questionamentos. Nós sabemos qual é o caminho, nós sabemos por onde seguir. Ele é o caminho. Estas formações também têm a intenção de nos fortalecer na fé. Nós vivemos tempos difíceis, tempos desafiadores, tempos que exigem muito de nós, uma capacidade de dar um novo significado às coisas, tempos que exigem de nós coragem, porque a todo momento nós somos bombardeados de todos os lados com as piores notícias possíveis,
E aí nós queremos lembrar, Ele está no meio de nós. Ele caminha conosco e nós sabemos o caminho. Nós vamos andando nas pegadas de Jesus. Nós vamos seguindo os seus passos e sabemos onde vamos chegar. A síntese, talvez, desta nossa formação deste dia é justamente este versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de São João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Padre, qual é o caminho que nós vamos seguir na catequese? Sim, nós temos muitas orientações, mas sempre vamos partir de Jesus. E o catequista é alguém que está sempre a caminho, não só o catequista. O catequista, todo cristão, deve ter a consciência de que precisa seguir. Por isso, as formações. Ninguém está pronto. A imagem para nós é sempre esta, de um caminho aberto. E nós precisamos seguir, nós precisamos ir adiante. Nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. E nós podemos ter esperança que Ele caminha conosco. Então, sempre adiante. Tempos difíceis, vamos adiante. Não sabemos muito bem o que fazer neste momento, porque não estamos tendo encontros presenciais, as datas que estavam marcadas se perderam, o calendário não está valendo mais tanto nas nossas atividades pastorais. O que fazer? Vamos seguindo. Também a situação que nós vivemos quer nos ensinar muitas coisas. E nós precisamos estar abertos para aprender. Os primeiros cristãos, isso nós lemos muito no livro dos Atos dos Apóstolos, eram aqueles que se denominavam seguidores do caminho. Era cristão, ou seja, é um seguidor do caminho, seguidor de Jesus. E Jesus, para que nós olhemos um pouquinho mais para a nossa catequese, ele sempre colocou a pessoa no centro. Os encontros que ele teve ao longo dos textos que nós lemos nos evangelhos revelam isso. No próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre estes encontros de Jesus com as pessoas, encontros transformadores. E Jesus sempre colocou a pessoa no centro. Eu garanto a vocês, quando ele, o pastor, a encontrar, a ovelha, ficará muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Que bom seria se nós olhássemos a nossa atividade catequética enquanto iniciadores de pessoas na fé, assim como o pastor, que é capaz de deixar as 99 ovelhas seguras e sadias no redil, no curral, para ir atrás de apenas uma que se perdeu. Toda a vida vale a pena. Toda a vida merece atenção. E é isso que Jesus ensinou. O valor da pessoa humana para Jesus é um valor único. Por isso, catequistas, é preciso sempre olhar a pessoa. Nunca olhe uma sala, números, grupos, embora estes termos estejam muito presentes ainda no nosso vocabulário, sala de catequese, turma de catequese, número de catequizandos, nós precisamos, antes de olhar tudo isso, olhar individualmente, como Jesus, que olhou a pessoa. Santa Maria Eufrásia, que é uma santa francesa, fundadora da congregação das Irmãs do Bom Pastor,
exerceu um apostolado muito bonito, com uma atenção especial às mulheres marginalizadas. E ela tem uma frase que, historicamente, tem marcado a reflexão de uma vida espiritual. Uma pessoa vale mais que o mundo. Sabe aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que às vezes se apresenta assim como, podemos dizer, né, com todo respeito, como um desafio na nossa catequese, nos nossos grupos? Esta criança, esse jovem, esse adulto vale mais do que o mundo. Uma pessoa tem um valor único. Queridos irmãos e irmãs, olhar a praxis, a prática histórica de Jesus, é repensar também se a nossa catequese tem sido uma catequese mais inclusiva, se acolhemos a partir das diferenças ou se nós ainda insistimos em uniformizar tudo e todos. A Igreja no Brasil, nestes tempos, nos últimos tempos, tem refletido bastante sobre este tema importante, catequese inclusiva. Nós não podemos tratar no sentido de massificar as pessoas como se elas fossem todas iguais. Nós somos sim iguais diante de Deus, na sociedade nós somos iguais porque temos deveres e direitos, obrigações, mas nós somos iguais na medida de nossas diferenças. Então a catequese também precisa olhar as diferenças, para não cair no erro de uniformizar tudo e todos. Este não está aprendendo. Quantos catequistas dizem isso? Este não está aprendendo conteúdo como os outros. Nós estamos ainda tratando de um modo muito escolar a nossa catequese. Nem todos vão assimilar o conteúdo da mesma forma. E será que isso é preciso? Se antes nós não levarmos os jovens, as crianças, os adultos a fazer uma experiência profunda do amor de Deus na vida, uma experiência do encontro com Jesus, de nada vai adiantar os conteúdos. Tantos mandamentos, tantos textos bíblicos, tantas orientações e normas da igreja. É preciso primeiro partir. Tudo isso é importante, mas é preciso partir de Jesus. E Jesus utilizava muito o método da pergunta. Interessante olhar para Jesus. Várias vezes ele questiona ao longo do caminho. Aqui nós temos mais um texto bíblico interessante para a nossa meditação, de como Jesus, para aprofundar questões importantes, partia dos questionamentos. Mateus 16, de 13 a 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um outro profeta. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe replicou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o império da morte não a vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra, ficará atado no céu. O que desatares na terra, ficará desatado no céu. Jesus que, após
ouvir a resposta da superficialidade da vida de muitas pessoas que não compreendiam quem ele de fato era, pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus parte da pergunta para tirar algo importante dos discípulos. Catequistas, a pergunta educa muito, educa mais do que a resposta. A pergunta intriga, provoca, estimula para a reflexão. O questionamento provoca mudanças. Talvez este tempo de pandemia, que é também um tempo de muitos questionamentos, sirva para que nós olhemos a partir de dentro de nós mesmos e nos questionemos, nos perguntemos como estamos vivendo a nossa vida de discípulos missionários. Estamos sendo, de fato, sinais, presença de Jesus neste mundo tão marcado por tanta sombra? Como nós estamos vivendo? E também como está a nossa catequese? O catequista que não se questiona não desenvolve bem o seu ministério, a sua vocação a serviço. É preciso se questionar sempre. Um outro ponto importante da metodologia de Jesus é sempre chamar ao compromisso. Jesus provoca sempre uma prática. Tudo o que ele ensinou, fez e viveu, se suscitou uma prática. Este é um ponto muito importante da iniciação à vida cristã e dos seus desafios. Durante bastante tempo, toda a nossa catequese foi estruturada para ser uma catequese em vistas do sacramento. Então eu entro na catequese simplesmente para receber o sacramento, como se o sacramento fosse final, fosse ponto de chegada. E aí nós precisamos repensar. Iniciar as pessoas é chamá-las ao compromisso de uma vida cristã. Porque a gente não desvincula celebração de vida, a gente não desvincula sacramento de prática. Aquilo que a gente celebra, a gente vive. Por isso Jesus sabiamente chamou tantas vezes as pessoas ao compromisso com a vida, com a prática histórica, com o serviço, com o bem, com a justiça. Aos discípulos, no episódio da multiplicação dos pães, quando uma multidão faminta está diante dos discípulos e de Jesus, e os discípulos não sabem o que fazer, Jesus os convida a uma prática: dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos e irmãs, são muitos os famintos do nosso tempo. São famintos de pão e peixe, mas também famintos de justiça, famintos de direitos básicos, famintos de estudo, famintos de espiritualidade, famintos de Deus. E nós precisamos nos comprometer com uma prática que vai ajudar a vida das pessoas a ser transformada. As suas atitudes, as atitudes de Jesus, tinham um princípio da misericórdia e da solidariedade. Tudo que Jesus fazia, por trás estava este princípio da misericórdia e da solidariedade. Os encontros de Jesus com as pessoas revelam isso. Jesus nunca foi alguém pronto para acusar, para atacar, para criticar no sentido negativo. Jesus sempre se mostrou como alguém pronto a acolher. E assim deve ser a nossa catequese. O Papa Francisco tem insistido muito, desde o início do seu pontificado,
que a igreja precisa ser um hospital de campanha. A gente tem falado muito nesse tempo, né, de hospitais de campanha. Quando o Papa falava, de repente muita gente nem sabia o que era. Um hospital de guerra, um hospital numa pandemia séria, ou seja, estar pronta, igreja, para acolher os feridos, para acolher os pecadores, não com uma resposta condenatória, porque Jesus mesmo disse: eu não vim para condenar, mas para salvar. O desejo é sempre de salvação. Deus, no ato da criação, ele já cria salvando a humanidade. Vamos ler um último texto bíblico desta formação, que vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre os encontros de Jesus com as pessoas e este princípio da misericórdia e da solidariedade. Certa vez, a gente vai aprendendo a usar direito os meios aqui. Certa vez, Jesus se encontrou com um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava a cidade, quando um homem chamado Zaqueu, chefe de coletores e muito rico, tentava ver quem era Jesus. Porém, não o conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Adiantou-se correndo e subiu a um sicômoro para vê-lo, pois iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de hospedar-me em sua casa. Ele desceu apressadamente e o recebeu muito contente. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo que fora hospedar-se em casa de um pecador. Mas Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Vê, Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e a quem defraudei, restituo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão. Porque este homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido. Veio resgatar. Neste episódio do encontro com Zaqueu, nós vemos Jesus que toma a iniciativa. Ele passa. Por onde ele passava fazendo o bem. Ao passar por aquela região, Jesus vê aquele homem de estatura baixa. Isso na Bíblia quer também significar que era um homem baixo, no sentido negativo da palavra, alguém que defraudava, um cobrador de impostos a serviço do império para explorar as pessoas, mas ele sobe aquela árvore para ver Jesus passar. E Jesus olha nos seus olhos e faz um convite: eu vou até a sua casa, preciso me hospedar lá. Olha que interessante. Jesus naquele momento não vê aquele homem como o coletor de impostos. Jesus vê aquele homem naquilo que ele é e naquilo que ele pode vir a ser, depois da sua mudança, depois da sua conversão, depois da sua transformação. E por isso decide não só conversar com ele, o que poucos faziam, mas decide ir até a casa daquele homem. Foi criticado pelas pessoas que não compreendiam. Ele vai na casa de um pecador, mas Jesus foi. Nós, às vezes, escolhemos estes ou aqueles na catequese. Nós, às vezes, selecionamos demais. Nós, às vezes, dizemos: este é bom, este é ruim, e esquecemos de olhar para Jesus, que não fez isso. Pelo contrário, ele esteve com os piores. É um jeito muito estranho de Deus chamar à conversão. Estar com os piores.
estar com aqueles que ninguém quer estar. Estas foram as opções de Jesus. No seu método de iniciação, Jesus tinha uma coerência entre palavra e vida, palavra e testemunho. Assim também a catequese de iniciação à vida cristã deve motivar sempre para uma integração entre sacramento e vida. É aquilo que eu já disse. Articular sacramento e vida. Existe um grande problema quando o sacramento é buscado separadamente de uma vida cristã. Eu busco o sacramento, eu recebo o sacramento e a minha vida continua do mesmo jeito. A comunidade cristã não importa. Um teólogo chamado Taborda diz: os sacramentos são a celebração da praxis histórica no Senhor, ou seja, celebração da fé viva e vivida. Neles, sacramentos, se celebram os mistérios do Cristo, os mistérios do cristão no mistério de Cristo. O sacramento, portanto, é vida. O processo metodológico de Jesus se baseia de modo frontal no amor. Ele usa a pedagogia do amor. Este tempo deve também servir para você se questionar. Eu estava como catequista, estou como catequista por amor? Porque amo? Eu estou na comunidade por amor? No encontro com o jovem rico, diz o Evangelho de Marcos, Jesus olhou para ele com amor. O mandamento que ele nos deixou marca esta prática: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Irmãos e irmãs, já caminhando para o final desta nossa formação, a reflexão sobre a iniciação à vida cristã ajuda a descobrir caminhos para uma catequese que leve o catequizando ao encontro com Jesus na comunidade cristã. Se for para ficar na sua mente desta formação algo que sintetiza tudo isso, lembre-se lá do começo, quando eu disse: Jesus tem um método, ele é o caminho. Então, o método da catequese de iniciação à vida cristã é sempre olhar para Jesus. E o introdutor, o mistagogo, tem por objetivo levar o iniciando, o catequizando a um encontro com Jesus. Um encontro intimista, um encontro subjetivista? Não. Um encontro na comunidade cristã. É na comunidade que se faz a experiência de Jesus. É na comunidade que o cristão é interpelado a mudar de vida e ser um cidadão melhor no mundo, na sociedade. O objetivo é sempre levar a um processo de configuração à pessoa do Senhor, viver segundo os seus critérios e ensinamentos. A gente tem vivido muito segundo os nossos critérios pessoais, demais. Por isso a gente vê uma sociedade marcada por muitas divisões, por muita rivalidade. O cristão é chamado a viver a partir dos critérios e ensinamentos de Jesus. Diante de alguma situação na vida, é bom a gente sempre parar e pensar. Antes de tomar uma atitude, antes de responder, o que Jesus faria no meu lugar? E aí a gente consegue sair melhor das situações. O documento de Aparecida diz: ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus e convidando-as para o seu seguimento, ou não cumpriremos a nossa missão evangelizadora. O processo catecumenal supõe uma catequese impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um contato assíduo com os próprios textos sagrados. Então a catequese parte sempre de uma inspiração bíblica, não é? Diz o documento 107 da CNBB sobre a iniciação à vida cristã. Se questione aí em sua casa,
Quais as atitudes de Jesus têm inspirado a minha prática catequética? São perguntinhas para você meditar durante essa semana. A palavra de Deus, sobretudo os evangelhos, tem tido centralidade na catequese ou não? Se questione a partir de tudo isso que nós conversamos. Para esta semana eu proponho algumas leituras, por fim. O documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. É sempre importante voltar a este documento 107. Documento de Aparecida, o texto conclusivo da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. É sempre um documento atual. Eu citei a Dei Verbum, a Constituição do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina. Então é sempre importante voltar ao concílio. O livro que eu citei do Francisco Taborda é Nas Fontes da Vida Cristã. Tá bom? Vocês procurando aí na internet, vocês vão achar. Para a nossa próxima formação, já se prepare para continuarmos refletindo este tema que hoje iniciamos. Jesus Cristo, catequista e centro da catequese. Encontros, acolhida de Jesus a algumas pessoas. Vamos olhar um pouquinho mais este método de Jesus, as parábolas e os discursos. Ele gostava de falar das coisas do Pai, do reino, usando parábolas para facilitar a vida das pessoas, fazendo discursos profundos aos discípulos e às multidões. Agradeço a você que acompanhou esta formação. Um conselho: hoje vocês notaram que eu usei por diversas vezes a Bíblia, o texto sagrado. Como eu estou falando um pouquinho mais de Jesus, não tem outra fonte melhor. Então, se prepare para ter do seu lado, aí na sua casa, numa mesinha, a Bíblia, com um caderno para você fazer as anotações. Isso é muito importante, acompanhar o texto. Além da formação intelectual, que é importante, estas formações querem abastecer o nosso espírito, a nossa vida. Por isso é espiritualidade também. Falar nestas formações é rezar. Se Deus quiser, na próxima semana, mais um vídeo com esta temática que aqui eu já apresentei. Deus te abençoe. Vamos pedir que Jesus, que nos inspira, que nos motiva, seja o centro da nossa vida e que as nossas opções, as nossas escolhas reflitam este Senhor que nós queremos seguir e amar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, a Imaculada Conceição, padroeira de nossa arquidiocese, desça sobre vós, sobre vossas casas, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.